Hare Krishna. Então nós temos hoje um tema muito difícil. Inventaram esse tema aí, eu entrei de gaiato. Mas o Bhagavad Gita tem um assunto de suma importância, já no 16º capítulo, que descreve as naturezas divinas e demoníacas. Divina e demoníaca. Então essas duas naturezas que são conflitantes internamente dentro de nós mesmos. É dito que nessa era em que estamos vivendo, o capeta e o anjinho vivem dentro de nós. Já pensou? Houve eras em que eles viviam em universos diferentes, depois no mesmo planeta, mas em lugares diferentes. Agora os dois vivem dentro do nosso coração. Então a gente tem que saber lidar com eles, né? Tanto com o capeta como com o anjinho. Então essas naturezas divina e demoníaca são temas do Bhagavad Gita, da filosofia do Bhagavad Gita, para que o estudioso do Bhagavad Gita, entendendo as ameaças que ele sofre no dia a dia, ele possa se reconstituir constantemente diante de qualquer evento, de qualquer situação que tente, o que o ameace, que ameace a sua estabilidade. Essa estabilidade não é fácil de ser alcançada. É um nível de serviço já de médio avanço. O começo do serviço devocional, nos primeiros kramas de Bhakti, os primeiros estágios de Bhakti, o indivíduo lida com Shraddha, com a fé, lida com a associação com outras pessoas, lida com as regras e regulações, e assim vai. Mas essa estabilidade que é chamada de Nishtha exige acalmar um pouco as paixões internas, as paixões do coração, da mente, da inteligência, que são sempre estimuladas dentro desse mundo material. O mundo exige essa paixão. Constantemente nós somos motivados a trabalhar sob a modalidade da paixão, da conquista, de se posicionar dentro desse mundo, porque não é fácil viver, concorrer e lutar dentro desse mundo. Não é fácil encontrar um lugar digno dentro desse mundo. É preciso lutar, é preciso muita luta. E aqueles que não lutam vão perdendo o campo e vão acumulando frustrações. Como a propaganda é toda voltada para a conquista, quando alguém está perdendo, ele até exagera a sua perda e se acha um perdedor assim, máximo. Às vezes nem é tanto assim, às vezes é apenas uma fase. Mas por causa da propaganda da conquista no mundo material, o indivíduo que se decepciona, que tem algumas perdas, algumas frustrações, fica para baixo, tem logo a sua autoestima arrasada, e ele depende muito disso, de como ele está se sentindo, né? Porque toda a propaganda do mundo material é para o bem-estar, para a felicidade, e a pessoa que não está se sentindo bem, que não está segura, e diante dessa realidade vai ficando para baixo, vai ficando para trás, vai perdendo oportunidades, sabe-se lá onde essa pessoa pode chegar. A gente sabe onde ela pode deixar de chegar, mas a que nível assim de arraso ela pode chegar, não se sabe, né? Mas o Bhagavad Gita adverte com muita clareza sobre isso.
O Bhagavad Gita diz que a pessoa deve observar o mundo, mas não deve contemplar os objetos de desfrute dentro do mundo. Porque contemplando os objetos de desfrute, a pessoa desenvolve natural apego por eles. Isso é devido ao modo da paixão. Contempla-se os objetos de desfrute e desenvolve-se natural apego. Do apego vem o desejo intenso de possuir, de ter, de conquistar, de desfrutar. Então vem o desejo de desfrutar. Se desenvolve a luxúria, a nossa capacidade de desfrutar com os sentidos, com todos os sentidos, com a mente também, até a nossa inteligência se envolve nisso. Então isso é o apego, e se desenvolve então esse desejo de desfrutar. E logo em seguida a essa luxúria que se desenvolve em nosso coração, vem a ira. Então vem primeira coisa é os julgamentos dos culpados das nossas infelicidades. Quem são os culpados? Aí a psicologia vem e diz: o seu problema remonta à sua infância. Como era a sua relação com seu pai? Como era a sua relação com sua mãe? Aí o sujeito pensa logo: meu pai foi o culpado, minha mãe foi a culpada. E assim ele fica naquela ira, aquela situação de ira, o tempo inteiro tentando encontrar culpados e pronto para desabafar, dizer o que quer. Eu quero mesmo dizer, eu falo mesmo, eu sou sincero, eu digo tudo na lata, né? Falo na cara o que eu penso. Isso tudo é movido pela ira que vem depois da luxúria. Mas, de acordo com o Bhagavad Gita, a situação não para por aí. Então, da ira vem a ilusão mesmo, a pessoa se confunde, fica iludida. Até é comum, quando a gente perde a cabeça devido à ira, depois a gente vem: desculpa aí, eu estava nervoso, falei o que não devia ter falado, desculpa aí. Isso é a ira que dentro desse processo, né? Então vem a ira, e da ira vem a ilusão. A pessoa se confunde, não consegue identificar quem é amigo, quem não é amigo, quem está fazendo bem, quem não está fazendo bem, que situação é favorável, que situação é desfavorável. Ela realmente fica perfeitamente iludida, e dessa ilusão vem a confusão da memória. Ela já não consegue utilizar os recursos que ela tanto cultivou, que ela tanto guardou para si mesma, para poder usar na hora certa. A memória, que tem todo o conhecimento adquirido, tem a educação com a família, tem a educação de escolaridade, tem toda a cultura que ela adquiriu com a vida, nada disso fica disponível, porque a memória se confunde, ela não consegue lembrar de si mesma. Ela chega, até tem o ditado que a pessoa diz, né? Eu me perdi, eu estava perdido naquele momento. Ela esquece-se de si mesma. Então, quando essa memória se confunde, então ela aí perde o poder de discriminação, perde a inteligência, o poder de discriminação. E então aí vem o último estágio, que é a sarjeta, o poço material. Não é a sarjeta sob o ponto de vista social, mas o poço da existência material. Ela fica de novo envolvida na dura e estrita lei da ação e reação. Então essa é a situação de uma pessoa que, ao invés
de olhar o mundo com distanciamento e compreender o mundo de uma maneira distante, que não é para ser desfrutado, que é para ser compreendido pela sua própria natureza, e que se engana e pensa, aqui é o meu parque de diversões, eu me sinto completamente à vontade. Todos nós temos isso. Eu, por exemplo, me sinto muito à vontade quando eu vou fazer alguma palestra numa universidade. E quando eu entro na universidade, caminho pelas salas, pelos corredores, aquele ambiente tem um efeito muito forte em mim. Não sei, talvez pelo meu tempo de estudante, que eu fui ativista do movimento estudantil e tudo, acreditava naquela história. Era a época da ditadura militar, então eu tinha aqueles ideais de lutar contra a ditadura e tudo. Então talvez por isso. Então, mas eu me sinto inteiramente à vontade naquele ambiente. Não tenho. Já em outros ambientes não. Em outros ambientes até a gente pode se sentir assim, um pouco constrangido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha experiência pessoal também. Eu morei 17 anos numa fazenda no interior de São Paulo, Nova Rucula. E enquanto eu morava lá, inauguraram o metrô de São Paulo. Então, um dia eu fui para São Paulo para ir no nosso centro de São Paulo e não tinha mais os ônibus, tinha agora o metrô. E entrar naquela situação do metrô, descer e todos aquelas catracas, todo aquele ambiente meio prateado, assim, aquilo, e o trem que chegou em alta velocidade, tudo aquilo me deixou bastante, eu me lembro ainda, bastante desconfortável. Era desenvolvimento demais. Isso faz muito tempo, então aquilo que para mim era avanço tecnológico hoje já está ultrapassado. Mas teve esse efeito, eu lembro perfeitamente do desconforto que eu senti naquele lugar. Então o mundo material tem suas iscas, tem seus atrativos, que de acordo com a nossa experiência, de acordo com as nossas expectativas, nós nos atraímos e podemos enveredar por esse caminho e entrar nele de cabeça. Mas não sabemos como vamos sair. Não sabemos se vamos ter domínio sobre essa situação. Esses versos que descrevem a contemplação, de como os sentidos contemplam os objetos materiais e como se atraem por ele, descreve exatamente esse fenômeno da perda da individualidade, quando o sujeito passa a ser um mero objeto dentro de todo o panorama material. Há um educador que esclarece muito isso em suas teorias, que é Paulo Freire. Ele faz questão de defender o processo de individuação, em que a pessoa deve conhecer-se a si mesmo como um indivíduo. Isso é muito útil no processo de yoga que nós praticamos, em que ele, através de alguns processos, recomenda que a educação leve o estudante a compreender-se como um indivíduo e não se deixar virar um objeto social. Então, que ele seja o sujeito de suas ações, realmente. Isso é o mesmo caminho do yoga. O yoga também pretende a mesma coisa. Então, no capítulo As Naturezas Divina e Demoníaca do Bhagavad Gita, que é o capítulo 16 que eu estava falando, se trata desse assunto assim com muito cuidado. Krishna faz questão de dar para Arjuna
os conceitos de natureza divina e demoníaca. Ao mesmo tempo, Krishna tem o cuidado de dizer para Arjuna: mas fique tranquilo, porque você tem natureza divina. Quando ele descreve a natureza demoníaca, ele descreve as duas naturezas. Quando ele descreve a demoníaca, ele se preocupa que Arjuna possa pensar: então será que eu estou afetado por tudo isso? Então Krishna rapidamente se preocupa em dizer: mas fique tranquilo, Arjuna, fique tranquilo, porque você é dotado de natureza divina. E a mesma coisa eu digo para vocês: tenham calma, nós vamos ler sobre o assunto, vamos estudar sobre isso, mas não se precipitem com um alto julgamento e não se confundam, vocês todos têm natureza divina, né? Então vejam bem, o capítulo é super interessante. O capítulo é super interessante. O próprio Krishna começa falando, e ele começa logo descrevendo a natureza divina. Olha o que ele diz: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, perdão, fortaleza, limpeza e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Estas qualidades transcendentais existem nas pessoas dotadas de natureza divina. Então Prabhupada explica em seu significado tema. Depois Krishna diz: orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Estas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca. As qualidades transcendentais, ou as qualidades divinas, conduzem à liberação, ao passo que as qualidades não divinas levam ao cativeiro. Não se preocupe, ó filho de Pandu, pois você nasceu com as qualidades divinas, o que eu já tinha falado, né? Ele se preocupa. Então, esses versos aqui têm o tema que nós queremos falar. De onde surgem as qualidades divinas? Não surgem do nada, não é que a pessoa nasce e ela já vem com a gente. E pelo contrário, eu até comecei dizendo que na era atual, no mundo que nós estamos vivendo, essas duas qualidades nascem concomitantemente dentro de nós, e nós vamos desenvolver de acordo com a educação, de acordo com a experiência que vamos ter dentro desse mundo. Nunca é tarde para mudar. Eu reservei algumas historinhas para contar hoje, mas uma delas é de uma pessoa que era um caçador. Ele era um caçador e torturava os animais, e não matava somente porque precisava comer, mas ele tinha um certo prazer em matar os animais. Os animais sofriam, agonizavam ali. Então, um dia Narada Muni passou
e viu esse caçador. Então deu uma dura nele, e ele disse que não sabia como fazer para parar, que aquilo vinha da natureza dele. Então Narada Muni deu um mantra para ele se corrigir. Cantando o mantra, ele poderia se corrigir, perder aquela atração, mas ele não conseguiu cantar o mantra. Na verdade, o mantra que Narada Muni deu era composto por 2 sílabas, e era Rama, e ele tinha simplesmente que dizer Rama, mas ele não acertava. Então Narada Muni quebrou a cabeça e disse: tá bom, então eu vou lhe dar um outro mantra, e você vai cantar esse outro mantra para você se purificar. E aí deu a ele o mantra Mara, porque Mara significa morte, Rama significa prazer e Mara significa morte. Eu disse para ele: você tem que cantar este mantra repetidamente. Então, Mara, 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 como seria? Mara, 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 Mara. E assim, porque as sílabas eram as mesmas em posições invertidas, ao cantar ele ia produzir o mantra Mara, mas entre a segunda sílaba da primeira palavra e a primeira sílaba da outra palavra, ele iria compor o mantra que ele queria que ele cantasse, que era Rama. Então, assim ele conseguiu inverter e fez com que o caçador passasse a cantar Rama e assim se purificasse. O caçador se purificou de tal maneira que depois, quando Narada Muni voltou para ver o que tinha acontecido, ele estava com dificuldade até de caminhar, porque ele morava na floresta, de caminhar porque tinha muitas entidades vivas como formigas, e ele não queria pisar nas formigas e matá-las. Então, só para ver como mudou o coração do sujeito, né? Só por cantar aquele mantra dotado de poder pelo mestre espiritual. Então, em qualquer fase da nossa vida, da nossa existência, é possível adotar um processo que nos purifique, que nos reeduque. E o processo mais científico para se compreender isso também está no Bhagavad Gita, no 14º capítulo, que é o estudo a respeito dos modos da natureza material. Por estudar os modos da natureza material e compreender que toda a existência dentro desse mundo se dá pela conjunção desses 3 modos: bondade, paixão e ignorância. Então, fazendo essa análise científica e detectando qual é o modo predominante, então a pessoa pode se preparar para corrigir as suas tendências, que são às vezes até naturais. Então, a técnica é estudar os modos da natureza e compreender as características de cada modo: bondade, paixão e ignorância. O modo da bondade, com suas atividades, nos levam à felicidade. O modo da paixão nos leva à frustração. E o modo da ignorância nos leva à decepção completa. Então, evidentemente, é muito mais atraente o modo da bondade, porque ele vai nos levar à felicidade. Embora isso também nos condicione à felicidade,
também pode nos condicionar. A gente pode ficar com mania de ser feliz, de só querer ser feliz. Ainda assim, o modo da bondade é muito dinâmico e é a base para a transcendência, para um estado chamado de bondade pura, o Vishuddha Sattva. E mais, o modo da bondade principalmente vai nos levar ao cuidado de cultivarmos boas virtudes, boas qualidades. É dito que aquele que se torna um servo de Krishna, que se rende à Suprema Personalidade de Deus, não deve se preocupar com absolutamente nada mais. Ele deve simplesmente se render a Krishna, trabalhar para Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna e não se preocupar com absolutamente nada mais. Todas as boas qualidades virão para ele e tudo mais virá também. Agora eu estou falando do modo da bondade e que o modo da bondade favorece adquirir certas virtudes e estou estimulando isso. Então pode parecer um desvio da confiança na potência do Mahamantra Hare Krishna e até ser enquadrado na 10ª ofensa do Cantar dos Santos Nomes, que é não ter fé completa no Cantar dos Santos Nomes e manter apegos materiais. Mas não é isso. A proposta é tomar conhecimento do paradigma científico de funcionamento do mundo material. Como funciona o mundo material? Se aí está diante de nós tudo que pode ser desfrutado e nós temos conhecimento dos modos da natureza e sabemos como nos aproximar de tudo que é desfrutável de acordo com o modo da paixão, o modo da ignorância ou o modo da bondade, e podemos selecionar isso e agir de acordo com o nosso interesse, então nós podemos prever os resultados. Nós podemos ter um certo nível de controle sobre o resultado do contato com o mundo material e evitar muitos dissabores, evitar muitas complicações e também, por um lado, por outro lado, favorecer muito o nosso serviço devocional, favorecer muito a nossa capacidade de satisfazer a ordem do mestre espiritual e de agradar o mestre espiritual e Krishna. Então, conhecer os modos da natureza, definir as virtudes no modo da bondade e se estabelecer no modo da bondade, se elevar à plataforma do modo da bondade, não é uma incoerência para quem busca se render a Krishna, para quem busca se tornar um devoto de Krishna. É até o processo de segurança que ele deve fazer aplicando o conhecimento que é dado pelo próprio Krishna para ele. Sobre o modo da bondade, Krishna diz que, influenciado pelo modo da bondade, aqueles que são brahmanas desenvolvem 9 virtudes. Eles são equânimes, autocontrolados, austeros, limpos, pacíficos, honestos, possuem conhecimento, estudam e aprendem o conhecimento, praticam o conhecimento, têm sabedoria e praticam o conhecimento, e são religiosos, praticam o processo religioso com fidelidade, com genuinidade. Então são 9 as virtudes daqueles que agem no modo da bondade e que por isso são reconhecidos como brahmanas. Então vejam que as virtudes estão diretamente relacionadas conosco
E que, uma vez que temos as más qualidades e as boas qualidades dentro de nós mesmos, é bom tomarmos conhecimento das boas qualidades e de como elas se desenvolvem, para que elas possam ser alimentadas, e não aquelas qualidades que nos levam à decepção, ao sofrimento, etc. Então, é isso. Assim, nós podemos começar a pensar. Agora, começar a pensar no tema que hoje queremos discutir aqui, que é o perdão. Então, se nós compreendemos como funcionam os modos da natureza material para aplicar essa técnica em nós mesmos, por que deixaríamos de compreender e aplicar essa mesma técnica no resto do mundo? Então, não é muito justo que tenhamos o conhecimento como se fosse um tesouro material qualquer que a gente não quer compartilhar com os outros, como o ouro, e guardemos, assim como guardamos o ouro. O conhecimento é o tipo de tesouro que, quanto mais nós compartilhamos, mais ele aumenta. Então, o tesouro do conhecimento espiritual aumenta, cresce à medida que nós compartilhamos com outras pessoas. Então, esse conhecimento que nós temos a respeito dos modos da natureza material, a respeito das qualidades divinas, das qualidades que nos ameaçam, as qualidades que são chamadas de demoníacas. Então, nós precisamos compartilhar isso. E se encontramos com pessoas que, não tendo esse conhecimento, de alguma maneira nos ofendem, então nós precisamos praticar o conhecimento e praticar as virtudes. Entre elas está o perdão. Eu vou contar uma historinha que é do Mahabharata e também é apresentada no Srimad Bhagavatam, dos Pandavas. Em uma determinada altura da administração dos Pandavas na Índia, Bharata Varsha, há cerca de 5.000 anos atrás, os Pandavas tiveram 5 filhos, e quando estavam jovens, eles foram também compartilhar de uma batalha, mas da batalha de Kurukshetra. Mas um dos guerreiros do lado inimigo era filho de um grande mestre chamado Drona. O nome dele era Ashvatthama. Ele era filho de um grande mestre, e ele tinha muita ira dentro de si. Na verdade, ele tinha um trauma de criança. Quando ele era criança, Ashvatthama, seu pai era muito pobre, e ele não tinha leite em casa. Como muitos, para nós brasileiros, essa não é uma situação muito muito distante da nossa realidade. Há muitas pessoas que compartilham do nosso meio social mesmo, e que nós encontramos constantemente, que às vezes não têm as necessidades básicas para comer. Parece que essa situação está sendo revertida, melhorada, mas ainda assim não está completamente acabada. Então, naquele momento, o menino Ashvatthama, todos os amigos dele sabiam que ele nunca tinha tomado leite, que ele só tinha tomado leite enquanto mamava no peito da mãe. Mas depois que ele desmamou, não tinha, porque o pai era muito pobre.
Então, menino, vocês sabem que menino é cruel, né? Então os amigos dele disseram: vamos pregar uma peça em Ashwatthama. Aí foram lá, fizeram uma tinta branca, esquentaram aquela tinta branca, deixaram bem assim, espumante, colocaram no vasilhame e levaram quentinho, saindo fumaça, levaram na rua para o menino e disseram: Ashwatthama, vem cá, eu tenho aqui uma coisa, eu sei que seu pai não tem condições de lhe dar leite, então nós preparamos, conseguimos o leite aqui em nossa casa e trouxemos para você. Ashwatthama pegou aquilo ali na mão e aí começou a fazer poesia, né? Começou a falar para os meninos assim: puxa vida, muito obrigado, eu sempre tive tanta vontade de tomar leite, mas meu pai dizia que a gente não deve mendigar para satisfazer os seus próprios interesses, que se a gente tiver que mendigar, deve ser para construir um templo, deve ser para favorecer outras pessoas, mas nunca para nós mesmos. Então eu nunca tive coragem de pedir a vocês um pouco de leite, mas muito obrigado. E me diziam: toma logo, vai esfriar, falava qualquer coisa, né? Aí ele finalmente vira o pote e era uma tinta com gosto ruim, e os meninos riram dele, apontando para ele, e ele foi para casa todo melado de leite, os meninos gozando com a cara dele. Coisa de criança, crueldade de criança. Então o menino chegou em casa e encontrou o pai e a mãe, e ele naquele estado, chorando e todo melado daquele jeito. A mãe olhou para o pai e não disse nada, porque ela já tinha falado não sei quantas vezes para ele: vai trabalhar, resolve esse nosso problema. Então naquela hora ela olhou para ele, mas você imagine, todos nós podemos imaginar como o coração, os corações do pai e da mãe ficaram naquele momento de ver o filho humilhado pela pobreza dele, né? E que dependia dos próprios pais. Então o pai naquele momento saiu e tomou uma decisão. Ele disse: eu vou cuidar disso. Mas Ashwatthama cresceu, o pai resolveu o problema. O pai dele era um Brahmana. Brahmana significa um sacerdote, aquele que vive que não trabalha tipo carteira assinada, que vive da caridade de outras pessoas. Não é um mendigo como a gente entende, mas vive da caridade da sociedade. Então naquele momento ele disse: eu aprendi no Gurukula, a escola que eu estudei, as artes militares. Então eu posso montar uma academia de arco e flecha, de artes militares, e com isso eu vou receber doações, porque eu tenho um bom nome no mercado. Eu vou receber doações dos filhos dos kshatriyas, que têm dinheiro, não são como os brahmanas, e com isso eu vou resolver meu problema financeiro. E foi o que ele fez. Ele montou uma academia, montou uma escola e recebeu muitos alunos, e com isso ele resolveu o problema financeiro. Mas o menino, o Ashwatthama, já estava com seu problema assim estabelecido, né? Quando Ashwatthama se tornou adulto e houve uma grande guerra, e o pai dele foi lutar na guerra, e o pai dele foi morto na guerra pelos Pandavas, ele, num ato de covardia, movido pela sua própria natureza, num ato de covardia, no horário fora do horário da luta e fora do campo de guerra, ele entrou no acampamento dos Pandavas e encontrou os 5 filhos dos Pandavas dormindo, que eram jovens, e ele mata todos os 5 ali, dormindo, sem nenhuma possibilidade de se defenderem, de gritarem, de os pais virem, nem nada.
E esses meninos eram filhos de Draupadi, uma grande rainha, que imediatamente ficou irada, né? E Arjuna também. Cada um dos Pandavas fez uma promessa de vingança, de como vamos nos vingar de quem fez isso com nossos filhos. Então Arjuna disse para que não se disse para Draupadi: deixe o seu cabelo solto e não lave a cabeça até que eu mate e traga o sangue do assassino de nossos filhos, e com esse sangue você possa lavar sua cabeça. Imagine, né? É uma coisa assim dramática e horrenda também, né? Então, e ela que estava ali esperando aquilo, a ira era muito grande, né? Eles não sabiam ainda quem era a pessoa, e depois eles descobriram quem foi a pessoa. Só que na hora H, quando prenderam ele e levaram ele, que iam fazer o que tinha que fazer, que era cortar a cabeça para poder lavar, ela mesma disse: para, vocês não podem fazer isso. Então o marido perguntou: por que você, inclusive, nem lavou a cabeça esses dias esperando? Por quê? Então ela disse: porque ele é filho de uma mulher brahmana e ele é o único filho dessa mulher. Eu sei a dor que eu estou sentindo por perder todos os meus 5 filhos, e eu não quero que ela sinta o que eu estou sentindo. Então o marido não vem com história mas teve que obedecer e ficou com muita raiva. Eles ficaram com muita raiva. Naquela época os homens usavam o cabelo comprido e faziam um coque na cabeça assim. O coque era a história da dinastia dele, que mostrava que o cara era bom mesmo, era o tamanho do coque que ele usava aqui. E o Ashwatthama tinha um coque lá, todo especial aqui, o cabelo todo amarrado por cima, com o coque assim. Então eles ficaram sem saber o que fazer, porque não podiam mais cortar a cabeça do sujeito, porque a mãe das crianças mortas não tinha autorizado. Então eles pegam uma ponta da espada e picota o cabelo, corta o coque e picota o cabelo do sujeito para que ele fosse embora com aquele cabelo assim solto e daquele jeito assim. Então tem essa é a história mais dramática de perdão que eu pude vasculhar de ontem para hoje, para poder contar como o cultivo das virtudes é o que pode nos levar a encarar uma situação em que nós precisamos perdoar. Não é uma coisa artificial que alguém vem de fora e diga: perdoa, perdoa. Não é só isso. Não é um estado assim instantâneo que você aciona: perdoe. Não é assim. É preciso ter o cultivo de várias virtudes que se somam, que se completam dentro de nós mesmos, que fazem o nosso coração dominado também pela cultura de perdão. Não é a cultura, não é o ato do perdão isolado, mas é a cultura do perdão. Como pode surgir uma atitude de perdão de alguém para com outro que lhe ofendeu, se a pessoa não vem cultivando aquilo? É impossível. Mesmo que ela diga da boca para fora que perdoa, isso não acontece. É muito comum hoje em dia que no direito criminal, não sei se é assim que chama, penal, direito penal,
Os advogados que tratam das famílias das vítimas, que fazem um trabalho de recuperação emocional das famílias das vítimas, trabalham em acordo com aqueles que fazem a recuperação do criminoso. Em um dado momento fazem o reencontro do criminoso com a família. Eu acho que a gente ainda não está nesse ponto não, né? Assim, no Brasil talvez não esteja. Mas eu sei que isso já vem sendo uma prática em outros lugares. Então chega ao ponto de o criminoso se encontrar com a vítima ou parentes da vítima, que se sentem inteiramente lesadas pela morte que foi causada pelo assassino ou pelo criminoso. Então, como a abordagem a essas pessoas, os parentes das vítimas, é feita pela psicologia? Como é feita? O trabalho todo é feito em base à conscientização dos verdadeiros valores da existência, do que dentro do tempo passado, dos três fatores do tempo, passado, presente e futuro, o que é realmente capaz de construir algo. Se o passado já passou, nada pode ser construído. O futuro também não se pode construir nada no futuro. Você pode fazer um plano para construir no futuro, mas você de fato não constrói algo no futuro. Você só consegue fazer algo no presente. O presente é o único aspecto do fator tempo capaz de realizar algo. Então é a parte mais importante do fator tempo. Isso Bhaktivinoda Thakura disse. Bhaktivinoda Thakura disse que o passado já passou, o futuro é imprevisível, mas o presente está aqui. Então é nesse momento que nós podemos construir algo. É claro que as experiências do passado, é claro que a cultura que temos, tudo isso nos faz transitar por esses aspectos do tempo, mas na hora da ação mesmo, é só no momento presente que nós podemos fazer algo. Então, o perdão, de acordo com o Bhagavad Gita, é uma qualidade divina. As qualidades divinas se desenvolvem pelo modo da bondade. O modo da bondade é respaldado por atitudes, inclusive de alimentação, de conduta, que levam a caracterizar o modo da bondade. E assim nós podemos chegar até a possibilidade de perdoar outros que já tenham nos ofendido, ou mesmo de perdoar a nós mesmos pelo que já fizemos de mal para nós próprios. Podemos fazer isso cultivando o modo da bondade. Essa é a ciência contida no 14º capítulo do Bhagavad Gita, que chega até aqui o 16º capítulo, nesse verso que descreve as naturezas divinas, e que Prabhupada usa em português a tradução de clemência, que seria um perdão potencial, uma potencialidade.